Explica logo de cara para a gente, para não restar dúvida. Quais são essas três dimensões da igreja? A igreja é dividida em três partes, Padre Guido? Não, mas que dividida digamos assim, são três dimensões da igreja. A igreja é catalogada em igreja militante, igreja padecente e igreja triunfante. O que significa isso, por favor, Padre Guido? Exato. A igreja militante é constituída pelas pessoas que estão vivendo aqui na Terra como todos nós, certo? A igreja padecente ou da expectativa é formada pelas almas que estão no purgatório, certo, aguardando o dia de poder entrar definitivamente na pátria do céu. Exatamente as almas chamadas do purgatório, uma palavra um pouco não muito feliz, digamos assim, né? Digamos mais da sala de espera para o céu, da expectativa. E a igreja triunfante é formada pelas almas que já se encontra na luz eterna para toda a eternidade da pátria do céu. Então, só deixando bem claro, igreja militante somos nós aqui na Terra. Perfeito. Nós estamos nesse momento na igreja militante. Igreja padecente é o assunto do Eclésia de hoje, que é sobre o purgatório. As almas do purgatório, então, se chamam de igreja... Da padecente. Padecente. Padecente, né, ou da expectativa, digamos. Certo. Isto é, não estão ainda na pátria do céu, mas não estão mais também aqui na Terra. É nesta fase de transição, ou melhor ainda, a palavra certa, de purificação, porque vai no purgatório alguém que ainda não tem a perfeição para poder chegar na pátria do céu. Certo. É necessário, portanto, não se trata de um tempo, né? Nós calculamos tudo à base de relógio, de tempo, de dias, de anos, etc. Mas de um estado de vida, né, para poder purificar-se. E este estado de vida, digamos assim, se termina, se concretiza através não só da oração nossa também aqui na Terra, por isso falaremos nesse programa da necessidade de lembrar todas as almas que estão no purgatório, como também para a intercessão dos santos de Nossa Senhora, eis que as almas vão vibrar de alegria quando de repente, digamos assim, se abrem para elas as portas do céu. Muito bem, e triunfante justamente, então, onde os santos estão na igreja triunfante, é isso? Exato, e chegando na igreja triunfante, isto é, na pátria do céu, ao lado de Jesus, de Maria, de todos os santos, também os santos se tornam intercessores para nós que estamos aqui na Terra. Como deixou bem explicado no começo, Diácono Hélio, o senhor falou, né, da comunhão dos santos, um artigo de fé que nós pronunciamos toda vez que rezamos o nosso credo. Isto é, afirmamos que entre os três estados de igreja, militante, padecente e triunfante, há um verdadeiro intercâmbio de favores espirituais e religiosos. Na medida como nós rezamos pelas almas, as almas do purgatório poderão chegar quanto antes na pátria do céu. Chegando na pátria do céu, intercedem por nós. Por isso que nós invocamos os santos, nós pedimos a proteção dos santos, e os santos são verdadeiros intercessores diante de Deus para que benefícios espirituais possam chegar até para nós. Bom, interessante, né? Agora, já que a gente vai falar mais da igreja padecente no programa de hoje, tem uma citação do catecismo interessante que eu queria chamar isso para os nossos telespectadores agora, para a gente acompanhar essa passagem do catecismo que tem tudo a ver com a nossa conversa a seguir. Bom, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1030, né, 1030, destaca o seguinte texto, presta atenção. Aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas imperfeitamente purificados, estão certos da sua salvação eterna. Todavia, sofrem uma purificação após a morte, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu, né? Então, lembrando, essa citação do Catecismo é o parágrafo 1030. Padre Guido, o que significa imperfeitamente purificados? Exato. Para poder chegar na pátria do céu, devemos estar
perfeitamente purificados. Isto é, não ter mais nenhuma mácula como consequência dos nossos pecados. Portanto, é necessário que possamos todos entrar na pátria do céu nestas condições. Inclusive, entrando na pátria do céu, nós adquirimos o título de santos. Certo. Santos não são somente as pessoas que são canonizadas, porque é um reconhecimento também que acontece aqui na Terra, né? Santos, a perfeição para a santidade é uma ordem categórica que vem da parte de Deus e que cada um de nós, no pleno respeito do seu estado profissional, tem tudo para poder alcançar este objetivo. Portanto, devemos entrar na pátria do céu 100% purificados. É interessante, Diácono Eric, esta comunicação e esta doutrina da Igreja, para poder, a um certo ponto, não vou dizer compartilhar, mas notar como há religiões paralelas à religião cristã, onde também se admite o estado da perfeição logo após de ter alcançado uma purificação total. Até o mesmo Espiritismo, com as formas iniciais de hinduísmo, como também de budismo, afirma a necessidade de uma purificação já aqui na Terra. Só que quando, de uma geração para outra, que quando chega os últimos degraus, digamos assim, da perfeição, eis que estas religiões, que são antiquíssimas, afirmam que a alma se encarna em 3 tipos de animais, né? A vaca, a cobra e o macaco, que são considerados até hoje como animais sagrados, e só depois da purificação destes corpos, eis que finalmente se abrirá aquele estado de vida, dizem eles, chamado Nirvana, que é a purificação total à pátria do céu. Respeitamos essas religiões que são também milenárias, mas chegamos à nossa religião. E o fato de poder entrar na pátria do céu 100% purificado é artigo de fé. Portanto, daqui a pouco vou citar até alguns concílios que falaram a respeito disso, mas a definição que o Catecismo da Igreja Católica afirma é extraordinariamente perfeita. Isto é, todos somos chamados para a pátria do céu, mas não podemos entrar se tivermos algumas falhas, não graves, naturalmente, mas que merecem serem purificadas. Bom, antes da gente continuar aqui a falar sobre o purgatório e tudo mais, o senhor passou por essa questão aí de que algumas religiões professam de maneira contrária ao que o cristianismo ensina, né? O senhor estava dizendo da reencarnação e para nós cristãos, né? Para nós católicos, nós acreditamos na ressurreição. Mas tem um texto bíblico em Hebreus que isso deixa um pouco mais claro, Padre Guido. O senhor lembra essa passagem de Hebreus, Sim. o contexto dela para a gente? Sim, exatamente. É o capítulo 9, versículo 27. Certo. Onde se afirma que está estabelecido que nós vamos morrer só uma vez e que logo após a morte haverá o julgamento. Sim, tenho certeza do que estou falando, a citação, né? Capítulo 9, versículo 27, podem averiguar na carta aos Hebreus. Então, de acordo com esse ensinamento bíblico, com esse embasamento bíblico, a igreja ensina essa verdade de fé. A gente vai morrer uma única vez e ser julgado imediatamente após a morte. Nesse julgamento, aqueles que estão, ao contrário do que o catecismo diz, né? Aqueles que estão imperfeitamente purificados não chegaram a hora ainda da pátria definitiva do céu. Aqueles que já estão devidamente purificados, sim, o céu. E esse estágio, esse período, né, da igreja padecente, justamente o purgatório, é para que as pessoas sofram uma purificação após a morte, como diz o Catecismo no 1030 que eu li agora há pouco. Padre Guido, ainda para a gente deixar claro isso. A pessoa se confessou do que diz respeito à culpa, ela não carrega mais, portanto ela não merece mais o inferno. Que ela pediu perdão a Deus, não carrega a culpa por aquele pecado, foi perdoado. Mas mesmo aquele pecado que foi perdoado, existem as consequências, né? Uma outra maneira de dizer são as consequências
das penas temporais. São essas penas temporais, essas consequências do pecado já perdoado, que nós seremos purificados no purgatório? Perfeito. Portanto, meus amigos, é muito importante a sua colocação, inclusive já está entrando no tema das indulgências, né? O grande poder que a Igreja tem de agir em nome de Deus, fazendo com que até os castigos temporais, devido aos nossos pecados cometidos, confessados e já perdoados, sejam anulados, graças a este grande poder da Igreja, que para facilitar até a nossa chegada na pátria do céu. Porém, se trata naturalmente de um perdão, de uma indulgência diante de pecados veniais, não de pecados graves. Deus respeita até o último instante da nossa vida a liberdade que Ele nos concede. O uso bom da liberdade, da vontade e da inteligência nos leva a nos comportar como autênticos cristãos. Mas a nossa natureza humana, também ferida pelo pecado, pode nos aconselhar a pegar um caminho paralelo que depois não vai dar em nada. Cuidado com isso, gente, porque ninguém de nós é dono do tempo. Somos chamados a santificar o momento presente. Portanto, se nós pensássemos nas consequências de todos os nossos atos, pensaríamos duas vezes antes de cometer qualquer pecado. E esta doutrina da Igreja nos convida a pensar seriamente nisso para poder um dia merecer exatamente a pátria do céu. Então, interessante, então entendido, né? Quanto à culpa, a confissão nos livra, obviamente. Não merecemos mais o inferno porque pedimos perdão a Deus e Ele, com a sua misericórdia, nos perdoou. As consequências desse pecado, as penas temporais desse pecado, serão purificados no purgatório ou serão anulados devido à indulgência. Só que sobre a indulgência, você continua assistindo o nosso programa, que já já o Padre Guido vai explicar isso com mais calma, né? A gente volta nesse assunto já já, sobre a indulgência, especialmente como é possível lucrar as indulgências, né? Como é possível lucrar as indulgências para as almas do purgatório nos 8 primeiros dias de novembro. O Padre Guido vai explicar isso certinho pra gente. Então se acompanha, não sai daí que já já a gente volta nesse assunto. Padre Guido, continuando a questão então do purgatório. O Papa São Gregório Magno, que foi um gigante, né? Foi Papa de 540 a 604, inclusive é doutor da Igreja, ele já naquela época ensinava essa questão da possibilidade do perdão que é alcançado na outra vida, nessa outra esfera de perdão? Colocando na frente, Diácono Eric, a bondade e a misericórdia de Deus, ele aceita exatamente esse tipo de raciocínio. Acredita plenamente, o Papa Gregório Magno, na possibilidade do perdão de Deus na outra vida. Olha, gente, que é importantíssimo isso. Em primeiro lugar, para nunca abusar da bondade de Deus. Certo. Aprendamos isso, em primeiro lugar. Em segundo, mesmo que com os nossos pecados veniais, digamos assim, estamos estragando a nossa amizade com Deus, criando uma distância com Ele, não devemos nunca desconfiar da bondade e da misericórdia de Deus. Certo. Mesmo diante de qualquer pecado, meus amigos, nunca fechar os nossos olhos à noite para o merecido descanso noturno, sem pedir perdão a Deus por algo que aconteceu e que estragou um pouquinho a nossa amizade com Ele. Somos chamados a sentir horror do pecado e a experimentar a alegria da beleza da graça de Deus. Além do São Gregório, que é doutor, o senhor ia completar alguma coisa, Padre Guido? Não, ele existe aqui, okay. A voz da Igreja, exatamente, do magistério. Justamente porque os concílios, né, Padre Guido, vários concílios da Igreja trataram desse assunto também. Relembra pra gente alguns desses concílios, Padre Guido? Sim. Em primeiro lugar, temos o concílio de Lyon, realizado na cidade de Lyon, na França, no ano 1274, seguido inclusive por mais dois grandes concílios, de Florença, celebrado no ano 1438, e do famoso Concílio de Trento, né, do ano que durou 18 anos, olha só, ano 1545 ou 1563.